Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, celebrando o 19º domingo do tempo comum. Domingo é o dia de ir à Santa Missa. Lembrando aqui para vocês o óbvio, mas que às vezes a gente esquece. Então hoje é dia de Santa Missa, eu me comprometo na missa que eu for presidir, rezar por vocês. Peço que você também possa rezar por mim, tá bom? E agora vamos abrir a Bíblia e acompanhar o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Repita comigo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Povo amado, esse trecho do Evangelho que nós já meditamos nessa semana que passou, eu já expliquei aqui, hoje o Espírito Santo me deu uma outra inspiração. Se você quiser saber um pouco mais, volta aí alguns dos vídeos dessa semana passada, que você vai encontrar exatamente este mesmo texto. Mas hoje eu não queria falar sobre Jesus que vai para o monte orar, entrar em intimidade com o Pai, depois da multiplicação dos pães, a importância da oração. Isso é muito importante, mas eu já expliquei. Eu também não vou falar sobre Pedro, que teimosamente pede a Jesus para ir ao encontro de Jesus, e Jesus concede a esse homem fraco, limitado, pecador, caminhar sobre o mar, caminhar sobre as águas. Para Deus isso é muito fácil, é muito tranquilo, porque para Deus nada é impossível, mas um ser humano frágil, pecador, limitado, caminhar sobre as águas, isso é uma grande graça. Porém, Pedro tira os olhos de Jesus e afunda. E grita para Jesus: "Salva-me." Eu queria hoje me deter na última parte desse relato,
de São Mateus. Exatamente quando Jesus estende a mão, salva Pedro e faz essa pergunta. Veja, homem fraco na fé, por que duvidastes? Sabe, meu povo, eu, desde que há alguns anos atrás comecei a fazer terapia, eu descobri o valor das perguntas. Eu acho muito importante, todas as vezes que nós estivermos escutando, lendo o Evangelho, quando tiver uma pergunta, pare nessa pergunta. Pare nessa pergunta. Porque, às vezes, as respostas que nós procuramos, elas precisam de boas perguntas. Entendem? Então, Jesus hoje pergunta a Pedro, homem fraco na fé, por que duvidastes? Você acabou de ver o que eu fiz? Eu multipliquei 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Pedro, você viu isso? É como se Jesus perguntasse para Pedro, você viu eu devolvendo a vista aos cegos? A audição, a capacidade de falar. Você viu eu dando a capacidade das pessoas que viviam à margem da sociedade, porque não conseguiam andar, agora estão andando? Pedro, você viu o que eu posso fazer, por que eu não faria isso por você? Sabe, essa pergunta é para mim, essa pergunta é para você. Você que hoje está passando por um grande momento de sofrimento na tua vida, de angústia, de preocupação, seja com você mesmo por causa de um problema financeiro, por causa de uma ansiedade, de uma depressão, de uma síndrome do pânico, ou você está aí passando algum problema na sua vida conjugal, ou você está com problema com o filho, não sei. Mas Jesus faz essa pergunta para mim e para você. Por que duvidaste? Quantas graças eu já te concedi? Quantas bênçãos eu já te concedi? Eu faço isso para tantas pessoas. São tantos inúmeros, milhares de relatos de milagres que Deus faz ainda hoje. E por que Deus não faria comigo e com você? Por que Deus não faria na sua vida e na minha vida? Você já parou para pensar? Jesus fazendo essa pergunta para mim, Frei Wilter, e aí? Eu já te concedi tanta graça, tanta bênção, por que eu não iria te salvar nesse momento aqui que você está afundando? Aí você agora coloca o seu nome. Jesus fazendo essa pergunta, exatamente essa pergunta para você. Por que você está duvidando de mim? Por que você não acredita que esse problema de saúde pode ser resolvido? Esse problema no casamento pode ser resolvido? Esse problema financeiro não pode ser resolvido? Por que esse problema, esse sofrimento, essa angústia que você está passando, por que você acha que eu não posso resolver? Jesus está perguntando isso para mim e para você. Porque ele reclamou com Pedro, homem de pouca fé. Por que duvidaste? Então hoje eu queria que vocês rezassem com essa pergunta de Jesus. Reze com essa pergunta de Jesus. Veja, Jesus entra na barca. Os que estão ali se prostram, reconhecem o poder de Jesus, porque o mar se acalmou. E eles disseram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É isso que a gente precisa ter a certeza no nosso coração. Nós não acreditamos em um cara legal, um cara lá de cima, que passou pelo mundo para deixar uma mensagem de paz, de confiança, de amor. Jesus não é somente um personagem da história. Jesus é Deus que se encarnou, que sofreu, que morreu, que ressuscitou e que um dia ele vai voltar para julgar a humanidade inteira, como ele prometeu. E que ele está vivo, realmente presente. E que ele tem poder sobre tudo. Tudo. Qualquer mal agitado que você possa imaginar, qualquer angústia, qualquer sofrimento, qualquer dor, Jesus tem poder sobre tudo. E se ele faz isso para tantas pessoas, por que ele não vai fazer comigo? Por que ele não vai fazer com você?
Talvez não seja do seu tempo, no seu tempo. Talvez não seja do jeito que você esteja esperando, mas Ele pode e Ele faz. A gente precisa confiar. Escreva aqui embaixo nos comentários: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode acalmar as tempestades da minha vida. Se o Senhor fez isso e faz isso para tantas pessoas, o Senhor também pode fazer para mim, na minha vida. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vos deu céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, ela pode fazer sentido na vida de outras pessoas. Então, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque assim você me ajuda também a evangelizar. E amanhã te espero aqui com a graça de Deus. Paz e bem.